de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero meditar na palavra de Deus, uma singela reflexão da palavra aos nossos corações. Nada melhor do que começar o dia, começar a semana com a palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto é um texto áureo, um dos textos áureos da Bíblia, né? Que é o Salmo 23, que você certamente já sabe de cor, ou talvez até cantado, né? Tem alguns louvores que ensinam cantando, mas leia comigo este louvor ao Senhor, que é o Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo de Davi, o grande músico, o grande poeta, e que viveu momentos difíceis na sua vida, momentos em que ele foi perseguido pelo Estado, né? Saul, ele coloca como problema número 1 do seu reino perseguir Davi, e o estopim de tudo isso foi uma crise de inveja que ele sentiu por Davi, e ele começa agora a planejar a morte, porque ele temia que Davi assumisse o trono, porque ele disse: o que lhe falta a não ser o meu trono, né? Quando viu ali as mulheres com seus tamborins cantando, Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Isso já foi o suficiente para estartar em seu coração essa perseguição, essa inveja por Davi. Mas claro que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, e tudo isso na vida de Davi e tudo que acontece em nossa vida são preparos, né? Deus nos lapidando, Deus nos moldando, Deus nos ensinando a depender única e exclusivamente nele, colocar nele toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, e saber que é dele que vem a provisão, é dele que vem a salvação, é dele que vem o livramento. E se ele prometeu, e se nós permanecermos no lugar, ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Ele tira Davi, como ele mesmo disse, depois que Davi, como rei, se exalta, faz o recenseamento do povo, né, para ver o tamanho ali todo o povo de Israel, algo que Deus disse a ele que não fizesse. E quando Deus manda o profeta, ele diz: lembra de onde eu te tirei. Tu estavas lá por detrás das malhadas e eu fui lá e te chamei. Ninguém te viu, ninguém te observou, mas Deus mandou o profeta Samuel, o qual Jessé fez passar todos os seus filhos. E quando o profeta pergunta: acabaram-se teus filhos, ou os mancebos? Samuel diz: ainda falta o menor. O menor estava lá cuidando das ovelhas, e é justamente este o qual Samuel derrama o azeite sobre a sua cabeça, e ali estava já a presença de Deus, do Espírito Santo sobre a vida daquele rapaz, e a Bíblia diz que ele passou a ser um homem diferente. O Espírito Santo já estava conduzindo a sua vida. Mas Deus o chamou, Deus o separou para ser o rei, o príncipe da nação de Israel. Mas tudo isso tem um preço, tudo isso tem um processo, tudo isso tem ensinamentos de Deus. Deus nos chama,
mas Ele vai nos capacitar para algo para o qual Ele nos chamou. Então, muitas vezes a gente não entende o processo, mas é necessário passar o processo. Eu falei aqui outra vez, Deus falando para o seu povo, para Israel, Ele diz em Isaías: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Ou seja, Deus está dizendo, é necessário você passar, mas quando você passar, eu estarei contigo. Você vai passar pelas águas, você vai passar pelo fogo. A diferença é que eu vou estar junto com você. Então as águas não te submergirão, nem as chamas arderá em ti. Esta é a promessa de Deus. É necessário você passar, é necessário você atravessar o deserto, mas a presença do Senhor estará conosco. E foi assim na vida de Davi. Ele jamais imaginou chegar à posição que chegou. É por isso que Deus diz: lembra de onde eu te tirei. Mas o processo acontece na vida de Davi, um momento de perseguição, um momento que ele tem que fugir da presença de Saul, e dali para frente ele se torna um fugitivo, um procurado, né? Ele está ali sendo o alvo principal. E qual foi o pecado de Davi? Qual foi a transgressão de Davi? Nenhuma. Muitas vezes Deus permite a gente pagar um preço por algo que nós não cometemos, e isso é muito difícil de se atravessar, de se passar, não é? E Davi ali sendo procurado, tendo que se esconder, um homem que estava à frente das batalhas, um homem que saía para uma peleja, para uma guerra e voltava vitorioso. Agora, por essas vitórias, por essas conquistas, é que ele é perseguido, porque ele é invejado pelo rei de Israel. Então veja que situação, né? Um momento de glória e agora um momento de perseguição. E Jesus nos mostra isso em sua vida. A vida de Jesus é exatamente isso. No dia em que Jesus foi batizado em águas para que se cumprisse as escrituras, a gente viu ali um momento extraordinário, né? A voz que dizia: este é o meu filho amado, nele me comprazo, nele eu tenho prazer. E o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba que veio sobre ele, né? E todos aqueles que ali estavam viram esta sublimidade, esta glória. Mas o que é que diz o texto seguindo a história? Diz que quando Jesus saiu do Rio Jordão, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então há o momento do auge, é o momento da glória e é o momento da provação. A vida da gente não é só de glória, a vida da gente não é só estar nos altos montes. Deus permite os vales, Deus permite o deserto, Deus permite passar pelo fogo e pela água. A diferença, como eu já disse, é que Ele sempre vai estar conosco. E Ele te diz nesta manhã: eu permito a prova, mas eu estou com você nesta prova. Você não passa sozinho. Você tem a ajuda, você tem o auxílio que vem do alto, o auxílio que vem de Deus. Agora imagina Davi tendo que usar toda a sua estratégia que ele utilizava para vencer os inimigos, ele ter que usar para se proteger do seu próprio povo. Porque eram os seus, quem sabe quantos homens foram à batalha com Davi e agora está procurando Davi para o matar ou para o entregar a Saul. É uma inversão, né? E ele tem que fugir pelos desertos, ele tem que fugir e habitar em cavernas, por exemplo, lá uma famosa caverna em que ele é abrigado, a caverna de Adulão, onde algo inusitado acontece, pessoas que estavam nas mesmas condições, vivendo uma vida miserável, endividado, afligido em sua alma, diz: então vamos se juntar com Davi, já que ele está da mesma forma. E ali cerca de 400 homens se juntam a Davi e de repente, com o passar do tempo, torna-se um exército de homens bravos e fortes e valentes.
E quantas pessoas tiveram que pagar com a sua própria vida porque protegeram Davi, porque guardaram a Davi, porque alimentaram Davi. Sacerdotes morreram porque deram guarida àquele homem. Então veja que essa história, ela vai deixando também um rastro de sangue, de dores. Mas tudo isso, Deus não perdeu o controle. Tudo isso é permissão de Deus para um propósito maior. E talvez Davi já estivesse entendendo o processo. Quando ele compõe o Salmo 23, a primeira frase deste louvor, deste grande compositor, é que o Senhor é o seu pastor. Ele era habilidoso em cuidar das ovelhas do seu pai Jessé, mas ele diz: nem me comparo com um pastor, que é o pastor dos pastores. Ele se coloca agora no lugar da ovelha e que Deus agora é o seu pastor. E o que é que faz um pastor? Ele vai contando aqui neste salmo, ele vai dizendo e atribuindo a Deus o cuidado que ele tinha com as ovelhas do seu pai, agora o cuidado que Deus tem com ele, ou seja, agora eu sou a tua ovelha e eu sinto o teu cuidado. É impressionante porque no meio da perseguição, no meio que ele está sendo afligido, no meio que ele tem que fugir, ele entende que na verdade ele está sendo guiado. Porque quando a gente perde este elo, esta ligação, às vezes a gente se desespera no meio da prova, a gente se desespera e diz que está sozinho, que Deus não nos vê, que Deus não nos ouve, que o céu está cerrado, está fechado. Mas Davi tinha um entendimento que por onde ele estava passando e o processo que ele estava enfrentando era o pastor guiando. Porque ele diz: o Senhor é meu pastor. O pastor guia, o pastor cuida, o pastor livra, o pastor leva para onde tem bons pastos, pastos, como ele diz aqui, verdejantes, nutritivos. E leva a lugares onde tem água, água fresca, água que refresca, água que sacia, água que mata a sede. Ele diz: tudo isso eu fazia com as ovelhas de papai. Agora eu sou esta ovelha e eu estou entregue, eu estou nas mãos do pastor dos pastores. E é interessante porque quando ele diz o Senhor é meu pastor, a mesma palavra hebraica usada para pastor é a mesma raiz para pasto, para alimento, para comida. Davi está dizendo: eu estou fugitivo, eu estou neste processo, tendo que ir de deserto a deserto, de caverna em caverna, me refugiar muitas vezes, caindo lá nos braços dos inimigos. Filisteus, ele tem que procurar abrigo agora no campo inimigo, dada a ferocidade de Saul em matá-lo, em destruí-lo. Mas ainda assim Davi diz: eu sei quem é que está me guiando, eu sei quem é o meu pastor, e eu sei que ele é quem me guia, e por onde ele me guiar é o melhor caminho. Às vezes o caminho é deserto. Deus tira o povo do Egito e não colocam eles no meio de uma floresta com muito alimento, com muita fruta. Deus tira o povo do Egito e os coloca no meio do deserto. Lugar árido, lugar difícil. Raramente se encontra um oásis. Às vezes encontravam água, mas a água era amarga, era venenosa, né? Mara. Mas Deus está dizendo: eu estou no deserto com você. Eu estou ensinando, eu estou nutrindo, eu estou guardando, eu estou discipulando você para algo maior que lhe espera do outro lado. A A questão é que a gente deve entender que Deus não desampara a sua ovelha. Deus não abandona a sua ovelha. Deus não abandona a sua vida. 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 Deus não aband
Deus não vira as costas, embora a situação muitas vezes seja gritante, seja difícil, seja ela qual for. Nós devemos entender que o pastor, ele sempre vai estar cuidando da ovelha. É o que Jesus disse: o bom pastor é aquele que dá a vida pela ovelha. O bom pastor, ele pode ter 99 ovelhas no aprisco, mas se tiver uma, a centésima está perdida, ele não vai olhar e dizer: eu já tenho o suficiente, eu já tenho demais, uma não vai fazer falta. Não, o verdadeiro pastor, ele diz: não, as 99 estão salvas, estão no aprisco, estão seguras, eu vou em busca da ovelha perdida. Este é o verdadeiro pastor que Davi sabia quem ele era. Por isso que ele não se desespera, ele não se joga de um penhasco, ele não tira a sua própria vida, ele não entra em depressão. Há momentos de tristeza, de angústia, é verdade, mas ele diz: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, exércitos podem me cercar, mas ele diz: a minha confiança está em ti. Eu posso até, às vezes, num olhar perdido, olhando para o horizonte, elevo os meus olhos para os montes, dizendo: de onde me virá o socorro? Mas ele logo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí a gente não se desespera, a gente confia, a gente diz como o profeta Eliseu diz: abre os olhos do servo, meu Senhor. E quando o servo tem os seus olhos espirituais abertos, ele viu carros de fogo. Ele diz: ai, meu Senhor, carros e cavalheiros de fogo. Maior são os que estão conosco do que aqueles que estão nos cercando. E quando Davi diz: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que eu não estou desamparado. Quem está sabendo da minha situação, e praticamente todo Israel sabia, e os inimigos também sabiam que Saul estava na caça daquele homem chamado Davi, mas ele diz: eu não vou me desesperar, porque o Deus que cuidou de mim lá no palácio, o Deus que cuidou de mim quando eu enfrentei Golias, o Deus que cuidou de mim quando Saul pegou sua lança para me encravar na parede e me livrou, é o Deus que está comigo no deserto, é o Deus que está comigo na caverna, é o Deus que está comigo até entre os filisteus. Deus cuida de nós. Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, embora você veja tudo: mas irmão Manassés, o senhor não conhece, o senhor não sabe, tá tudo pelo avesso, sabe, o vento passou, desarrumou tudo, mas no meio do caos, no meio da tempestade, Deus tem seu caminho. Naum não diz, a gente não cita todos os dias, que Deus tem seu caminho na tormenta? Ele já traçou um caminho no meio disso que você está vendo, que está tudo fora do lugar, está tudo desorganizado, está tudo desalinhado, mas o Senhor é quem guia, o Senhor é o nosso pastor. E não somente isso, ele diz que ele é pastor. Esta palavra remete a alimento. É por isso que ele diz: se me faltar alguma coisa, Deus não me faltando, eu tenho tudo. O entendimento deste primeiro verso do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. E alguns até vão dizer que Davi compôs este salmo quando ele adentrou num lugar onde ele presumia ver alimento, onde tinha várias árvores, enfim, e ele percebe que não tem nada para se comer. Aí ele para, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ele diz: não, calma aí, calma, alma minha. O Senhor é meu pastor, ele me guia. O Senhor é meu pastor. Pastor vem de pasto, de alimento. Ele é o que eu preciso. E olha o que a palavra diz: nem só de pão viverá o homem. Jesus repete isso diante do confronto, do embate lá com Satanás. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Senhor,
Tu és o meu guia, tu és o meu pastor, mas tu também és o meu alimento. É quem nutre a minha alma, é o que me dá prazer, é o que me coloca de pé, é o que me sustenta no meio da tribulação, no meio da perseguição, no meio da angústia, no meio que os inimigos dizem é hoje que ele vai perecer, que ela vai morrer, ela não vai suportar essa perseguição. Aí você para e olha para os céus e diz: mas eu tenho um pastor, eu tenho quem me guie, eu tenho quem alimente a minha alma, eu tenho quem me sustente. E ele tem sustentado você até aqui. Ele tem te dado alimento até aqui. Ele tem sustentado a tua alma até aqui. Eu sei que você tem chorado, tem passado noites escuras, tem sofrido, mas o Senhor te diz neste dia, nesta hora: eu sou o teu pastor. Eu guio você. E permito você passar pelo deserto, perseguições, escassez. Mas eu estou com você. Eu sou quem te guia e eu sou quem te alimenta. E Davi diz assim: deitar-me faz. Olha, você que está atribulado, angustiado, sabendo que tem um exército lhe perseguindo, um monte de soldado armado, o rei feroz querendo a tua cabeça. Aí você que está com esse pastor diz assim: ele me faz deitar. Enquanto Saul vem a galope, vem com raiva, vem querendo destruir, eu sirvo a um pastor que diz assim: deita aí, descansa, aleluia. Descanse. Acalma, aquieta a tua alma. Deitar-me faz em verdes pastos. Quem tem este pastor, não lhe falta alimento, não lhe falta prazer em servi-lo, não lhe falta sossego na alma. Há os momentos que a gente está desestabilizado, é verdade, porque somos seres humanos, somos imperfeitos e é bom que a gente passe por isso, para não se achar forte, para não dizer e bater no peito dizendo: ah, eu consigo, eu sou. Não. Deus permite que o Elias, que disse: eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti os teus 50. É o Deus que permite ele entrar numa tristeza, numa angústia, numa depressão e diz assim: Senhor, tira minha alma, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Para mostrar que nós somos pequenos, que nós somos falhos e dependentes desse pastor. Nós dependemos dele. Sem ele, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O que é que eu posso fazer sem esse pastor? Sem esse pastor, quando vem a perseguição, quando vem as afrontas, eu não consigo deitar, eu só quero fugir, correr, me desesperar, sair sem destino. Mas quem tem um pastor como este, Davi canta dizendo: o Senhor é meu pastor, o Senhor é que me guia, o Senhor é meu alimento. Ele diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me. Ele quem guia, quem direciona, quem mostra o caminho, o rumo. Às vezes o caminho é bem difícil, mas é este que a gente tem que passar. Guia-me mansamente a águas tranquilas, até os ribeiros de águas tranquilas. Não tem nada melhor do que quando a gente está com aquela sede que a boca fica seca, não é? E a alma da gente diz: ai meu Deus, como eu queria um copinho de água geladinho. Tem nada melhor. É Deus quando chega nos momentos de tribulação, de angústia, onde nada nem ninguém consegue acalmar o coração. Aí ele chega e diz assim: eu sou essa água que você precisa hoje. Jesus levantou-se na festa no templo e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Está atribulado, está angustiado. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ele diz: ei, minha ovelha, vem cá.
Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou teu pastor, eu sou o teu guia, eu sou o teu alimento, eu sou a tua água. Nós vamos continuar, nós vamos fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, e a gente volta aqui com este salmo que é lindo, que é maravilhoso para nossa alma. Não sai daí, você que está pelo YouTube, vamos continuar meditando no Salmo 23 em nome de Jesus. Estamos de volta e, como dissemos, vamos continuar meditando na palavra de Deus, no Salmo 23, o Salmo do pastor, onde Davi, ele começa dizendo que o Senhor é o seu pastor, é o seu guia. Consequentemente, ele está dizendo que Deus, além de o seu guia, é o seu alimento, é aquele que alimenta a sua alma. O segundo verso, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, aquele que dá tranquilidade em meio às aflições, em meio à perseguição, a gente consegue. Olha que incrível. E só quem crê, quem é crente em Jesus, é que consegue entender. Em meio à tribulação, à angústia, e isso não é demência, isso é confiança. Você consegue deitar-se e dizer: o Senhor está comigo, não vou me desesperar. A vida não acabou, a esperança não acabou, Deus é meu pastor e de nada tenho falta. Ele me faz deitar em verdes pastos e ele mata a minha sede, guia-me mansamente a águas tranquilas. No verso 3, Davi vai dizer assim: refrigera a minha alma. Refrigerar aí é renovar as forças. Talvez você que esteja ouvindo, acompanhando, assistindo agora o nosso programa, talvez você esteja dizendo: eu estou sem força, porque eu já não suporto mais este deserto. Eu já não suporto mais a aflição desta vida. Para mim, se partir agora é lucro. Não por uma esperança de estar na eternidade, mas por uma desilusão nesta vida, pelas angústias desta vida. Aí Davi diz assim: ele me dá forças novas, ele dá força à minha alma. Refrigerar a alma é renovar as forças. Isaías vai dizer que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Os que confiam, os que depositam a sua confiança em Deus, em meio à escassez, em meio à perseguição, em meio ao desemprego, em meio à enfermidade, em meio a um lar muitas vezes se deteriorando. Mas ele diz: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como águias. O que a águia faz em meio à tempestade? Ela sobe e vai para cima, acima das nuvens densas, escuras. Aí quando ela ultrapassa as nuvens, ela encontra um céu lindo, ensolarado. Os que confiam no Senhor renovam suas forças. Deus está renovando as tuas forças. Deus está te dizendo: eu sou o teu pastor, eu sou o teu alimento, eu sou o teu condutor. Sou eu quem te levo a pastos verdejantes, sou eu quem te levo às águas que refrigeram, que dá forças novas à sua alma. E ele diz: conduz-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome, para que através de mim eu possa estar honrando o teu nome, para que aqueles que vejam e que estão vendo por onde estou passando possam ver que eu estou honrando o nome do Senhor. Que eu não me desviei nem para a esquerda nem para a direita, que eu não blasfemei contra o Senhor, que eu não desisti, que eu não pendurei a minha harpa no salgueiro, mas que eu continuo firme, sendo conduzido por Ele. Aí Davi diz assim: ainda
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Ele diz: eu não temerei. Eu não vou ter medo, porque é Ele quem me guia, porque é Ele que restaura a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque Davi é forte, porque Davi sabe utilizar uma funda, habilidoso, ele sabe usar uma espada, ele tem estratégias militares. Não. Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por lugares terríveis, tenebrosos, perigosos, não é a minha força, não é a minha habilidade, mas é porque tu estás comigo. Jonatas, amigo de Davi, filho de Saul, enfrentou o batalhão filisteu apenas com seu pajem de armas. E a frase de Jonatas que eu acho incrível é: porque se estamos com Deus, se Deus está conosco, não importa se somos muitos ou poucos. Veja, porque só tinha ele e aquele que o ajudava com as armas. E ele passa pelos filisteus. Porque a confiança de Jonatas é: se eu tiver com um batalhão e Deus está conosco, a gente vai ser vitorioso. Mas se só tem eu aqui para lutar e Deus está comigo, eu serei vitorioso da mesma forma. Não importa se com muitos ou com poucos, o importante é que Deus está presente, é que o pastor está comigo e é Ele quem me guia, e se eu me deixo ser guiado por Ele, Ele vai me levar ao lugar da vitória. Esta confiança que nós precisamos ter. Ele continua dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, cajado, sinônimos que mostram a condução. O Deus que conduz. A vara, o cajado servia tanto para puxar a ovelha, né? Que ele tem um formato, né, dobrado, que muitas vezes a ovelha precisa voltar para o caminho. Às vezes a gente quer seguir o nosso caminho, e quando a gente tenta ou vai para um caminho que a gente acha melhor, muitas vezes lá na frente tem um lobo à espreita, tem um penhasco. E a ovelha precisa ser guiada, a ovelha necessita de guia. Ovelhas que querem seguir o seu próprio caminho, sem um guia, sem um pastor, está fadada ao erro, está fadada à morte. Não é? Aí Davi diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Me dá a segurança de que eu estou no caminho certo, embora esteja passando por tudo isso, mas eu sei que eu estou no caminho certo, porque quem me conduz é o meu pastor. E ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto eles acham que eu estou enclausurado, em depressão, churumingando, dizendo: por que comigo, nesta autocomiseração? Ai meu Deus, só comigo, por que comigo? Por que eu sofro? Por que eu não tenho? Eles não. Enquanto eles pensam que eu estou assim, eu estou festejando. Eu sei que o Senhor prepara uma mesa, e mesa é sinônimo de alegria, é sinônimo de harmonia. Mesa aqui é sinônimo de estar feliz. Mesa posta, é alegria, é comunhão.
E é no meio do deserto, é no meio do nada, quando alguém diz que não tem mais jeito, vai morrer neste deserto. Mas se ele olhar direitinho, ele vai ver uma mesa preparada no meio do deserto. Porque aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis, são como o monte de Sião, que ele não se abala. Mas porque confia no Senhor, permanece para sempre. Unges a minha cabeça com óleo, e como isso é interessante, a unção. Ungir a cabeça com óleo é o símbolo da unção, é o símbolo do Espírito, é o símbolo do revestimento, é o símbolo de uma nova vida, é o símbolo da mente de Cristo, é o símbolo daquele que é guiado não mais pela sua própria capacidade, inteligência, mas é aquele que tem o derramar do Espírito Santo sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, bloqueando as setas do inimigo. Nesses últimos dias, há muita gente com a sua alma, com a sua mente perturbada, duvidando da sua fé, duvidando da sua salvação, duvidando das coisas de Deus, duvidando da palavra de Deus. As setas estão conseguindo penetrar a mente. Mas o que é que Davi diz? Unges a minha cabeça com óleo, protege a minha mente, protege meus pensamentos. Em meio à tribulação, ele consegue dizer: o Senhor é meu pastor. É uma mente que não foi atingida, é uma mente que não foi adulterada, é uma mente que não está sendo bombardeada por falsos mestres, doutrinadores. É uma mente que está protegida pela palavra, dizendo: unges a minha cabeça com teu óleo. Unges. Para que os dardos, né? Antigamente tinha uma crença dos guerreiros, passavam óleo nos escudos, porque eles acreditavam que as lanças e as flechas, eles, quando batessem, deslizariam. A gente precisa deste óleo sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, porque quando o inimigo enviar a sua flecha, seus dardos, quando ela chegar aqui na nossa mente, ela vai encontrar o óleo, ela vai encontrar o Espírito Santo, ela vai encontrar a proteção. Ela pode até bater, mas resvala, vai embora, não entra, não penetra. Porque Paulo já nos ensinou dizendo: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que edifica, nisto pensais. Proteja a tua mente. Tem gente enchendo a mente de coisas que não servem, me permita, tem gente enchendo a mente de lixo. E estão vivendo uma vida de amargura, desesperados, descrentes. Mas faça como Davi, ele disse aqui: unges a minha cabeça com óleo. Quem tem a cabeça ungida com óleo, o exército está cercado, está o cercando, e ele está dizendo: o Senhor me faz deitar, descansar. Mas Davi, tu não está sendo perseguido, não tem um exército atrás de ti. Ele diz: mas em Deus eu descanso. Ele me deita sobre os pastos verdejantes, ele me guia, ele me conduz às águas tranquilas, ele refrigera, ele restaura a minha alma. E ele diz aqui: preparas a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, alegria transbordante. Ele encerra este poema, esta poesia, esta canção, dizendo de o cálice transborda. Ele está falando aqui de fartura. Esta é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas já é possível agradecer por aquilo que nem chegou. Ele diz: o meu cálice transborda abundância. Aí ele diz assim: sem dúvida, certamente sem dúvida, eu tenho a plena certeza, convicção de que a misericórdia, a sua bondade, a sua misericórdia hão de me acompanhar, ou seja, hão de me seguir. Se você vai para o texto no hebraico, ele diz assim: elas me perseguirão.
não estou preocupado com a perseguição de Saul. Eu não estou preocupado com a perseguição do seu exército. Porque eu sei que eu sirvo a um pastor que cuida de mim, que acalma a minha alma, que me faz deitar, que me faz repousar, que me faz com que o meu cálice transborda, que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe o que é que vai me perseguir? Bondade e misericórdia. Estão atrás de mim, elas que venham, porque eu estou com quem é maior. Eu não vou correr atrás da bondade, eu não vou correr atrás da misericórdia. Se Deus está comigo, se eu estou com Cristo, a bondade e misericórdia, elas vêm correndo atrás de mim. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E ele diz: eu vou habitar. Eu estarei no lugar de sacrifício, de adoração, de reconciliação, do perdão, do aconchego, do abraço. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. E outras versões diz assim: e para sempre. Porque quem é de Deus, quer vivamos, quer morramos, diz Paulo, somos do Senhor. Então descanse nesse pastor. Busque descanso nele nesta manhã, neste momento que você esteja assistindo a esta simples mensagem, mas que você possa já estar nutrido no seu coração de que se o Senhor é o teu pastor, você não terá falta de absolutamente nada, mesmo em meio à provação, mesmo em meio ao deserto, você possa cantar como Davi cantou: o Senhor é meu pastor, nada, nada, nada me faltará. Amém, amém e amém.